Meus amigos, é surreal. Mais uma vez, a hipocrisia e a desorganização da COP30 do Lula são expostas, dessa vez por uma repórter de uma emissora canadense? Sim, meus amigos, é a pura verdade. O Brasil e a cidade de Belém estão sendo expostos para todo mundo, mostrando toda a incompetência do Inácio. We need to adapt as well as mitigate, but we need to also be realistic about the fact that some things, if we allow this insanity to continue, using the sky as an open sewer. Al Gore says the world is using the atmosphere as an open sewer. Well, we found where the city of Belém and the United Nations are using a poor community here as their own open sewer, a real garbage dump. I'm Sheila Gunn Reid for Rebel News. I'm here in Belém, Brazil. I'm covering the United Nations Climate Change Conference. If you'd like to see and support our important independent journalism, please go to rebelun.com. Now, right now, I'm standing beside something I've been calling for the entire week a digital rape whistle. These are in the touristy areas of Belém, Brazil. And there's a button here that you can press if you need help. Why? Because this is actually one of the most dangerous cities in the world. And today, my videographer behind the camera, Kian Simone, and we did something pretty dangerous. We went into a community called a favela. They are what the left might call irregular communities. There's no sanitation. There's very little electricity. They're not hooked to the sewer system. And they really don't own the land, so if the city wants to come in and bulldoze the land to build something, well, that's just how it goes. We went to a community called Vila de Barca. Why? Because we saw local Instagram videos where the locals were complaining about the United Nations using this community as their own personal garbage dump. Now, there have been complaints for years that the richer parts of Belém have been routing their sewage through this community and out into the bay, making the water completely unusable and dangerous for the people that live there. We did definitely see evidence of that, but we were looking for something else. We heard that the United Nations had been dumping their construction garbage in this community. Wouldn't you know it? We found the dump site that the United Nations is using. Now, I'm not somebody who believes in the term environmental racism, or I haven't been, actually. You know, it's usually used to describe oil and gas companies trying to give Indigenous people well-paying oil and gas jobs in their communities. But I think this is real environmental racism. This is a poor community. It's largely mulatto, it's mixed race, and they don't have any power. And the very powerful world's elites have decided to hide their environmental carnage inside of their community, and they don't have any power to stop them. This is real journalism that the journalists inside of the climate change conference refuse to do because it doesn't fit the narrative, and they're too scared to do it. But we went to this community to show you the truth about how much of a bunch of hypocrites the United Nations really is. For Rebel News here in Belém, Brazil, I'm Sheila Gunn Reid. Vocês viram que grave a acusação que eles fizeram, mostrando que estão usando uma comunidade pobre como depósito de lixo da COP30? Bem, agora vamos ver a insatisfação generalizada do pessoal da Globo News pela indicação do Messias ao STF. Os militantes voltaram a criticar o velhinho. Flavinha, eu gosto de fazer bolão com os senadores, né, para entender qual é o placar que eles estão avaliando ali que é possível. Claro que a gente não sabe quando o Davi Alcolumbre vai, de fato, pautar, né, como é que vai ser a sabatina, se vai ser esse ano, se não vai ser esse ano. Mas se fosse hoje, tem muita gente que diz que há risco de rejeição. Os mais otimistas falam assim, que ele tem de 29 a 31 votos, mas eu ouvi hoje um senador de centro dizendo que ele só tem 25 votos certos. Ou seja, vai ser uma peregrinação daquelas, né, para conseguir a aprovação. A gente viu o Gonê que bateu na trave também. Pois é, Marina. E aí, bom, vamos lá. Primeiro, uma rejeição seria algo inédito, justamente em razão dessa atribuição que é personalíssima do presidente da República em indicar
ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Senado, mesmo quando estressa, né, os candidatos, os indicados em longas sabatinas, e nós já vimos algumas, né, desse tipo, acaba aprovando. A questão de o Lula ter feito essa indicação é muito cheia de si, comprando briga não só com o Senado, como também a briga que ele já tinha com a Câmara. E mencionamos aqui, nessa primeira rodada de conversa, a briga com outros segmentos da sociedade. Quando o Lula deixa de nomear uma mulher, ele está comprando uma briga com parte do movimento feminista. Quando ele deixa de nomear, ou se quer cogitar, como você lembrou, Maria no Negro, ele está comprando briga também com parte da sociedade que o apoia a princípio, né? E mesmo outras coisas que não estão ligadas à nomeação, ele também me parece estar disposto a comprar briga, mesmo que esteja sendo coerente com a história dele. Lembrem-se da declaração dele sobre a operação no Complexo da Penha e do Alemão aqui. Ele disse, não, eu sei que a maior parte das pessoas não concorda, mas eu acho que aquilo foi uma matança. Aquele comentário dele foi feito ao arrepio da própria assessoria dele, que tinha visto pesquisas que mostravam que a maior parte da população apoiava aquela ação da maneira que ela foi feita. Então ele parece muito cheio de si, o que é complicado para o candidato no ano, praticamente já no ano eleitoral, né? Porque o fato dele ter pontos à frente dos seus oponentes nas pesquisas feitas até agora não significa que um desses oponentes não possa, pilotando um ou outro discurso, ultrapassá-lo, né? Ele não pode, que ele brigue com o presidente da Câmara e do Senado já é complicado. Agora, que ele vire as costas para algumas coisas da sociedade brasileira, como representatividade, por exemplo, começa a ficar complicado. A quem ele está ouvindo? Ele está ouvindo alguém? Ele tem algum conselheiro? Porque a gente sabe que nos 2 primeiros governos ele tinha um círculo próximo ali de pessoas fundadores do PT, etc., que ajudavam ele a pegar o norte das declarações. Contemporâneos, né? Contemporâneos, se contradiziam. Mas a impressão que se tem hoje em dia, pelas informações que temos, é que ninguém contradiz o Lula. E se contradiz, ele passa por cima da mesma forma, como é o caso dessas declarações que eu acabei de mencionar. Então, esse desejo de criar, achar que pode criar tudo, vai ter problemas. E a pauta-bomba é apenas um dos primeiros problemas que ele tem. Claro que o Senado não está certo em querer se intrometer numa prerrogativa presidencial, mas sempre foi assim. Não é uma coisa do Alcolumbre agora. Isso sempre, essas injunções externas ao Poder Executivo, sempre aconteceram. Só que elas foram ficando mais às claras nos últimos tempos. Isso é muito sério. Realmente parece que o Inácio está pouco se lixando para a opinião pública e não está nem um pouco preocupado em cumprir suas promessas de campanha. O que ele quer mesmo é encher o tribunal de militantes para se blindar e não correr o risco nunca mais de voltar para o Chilindró. Para a democracia, ele está se lixando. Bem, eu sou a Dona Zefa e se você gostou do vídeo, deixem seu like, comentem, se inscrevam no canal e acionem o sininho. Obrigada e abraços.